Este programa é livre para todos os públicos. Lucas capítulo 17, versículos do 11 ao 19, assim nos diz a palavra de Deus. Caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Estava para entrar num povoado, quando 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam a certa distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto estavam a caminho, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. Estavam caminhando para Jerusalém e Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Estava para entrar num povoado quando 10 leprosos vieram ao seu encontro e pararam a certa distância. Por que eles pararam a certa distância? Porque lepra é contagioso. E porque havia regras que os leprosos precisavam respeitar. Então, era muito dura a vida de um leproso. Além da doença, o leproso ele tinha que andar com os cabelos despenteados, assanhados. O leproso tinha que andar com vestes rasgadas. E quando era um grupinho ali de leproso, ou um leproso, tinha que andar com uma sineta. E se alguém se aproximasse, eles tinham que tocar a sineta e gritar: leproso. Do contrário, eles se tornariam réus, poderiam ser condenados até a morte. Então, entrar numa cidade, nem pensar, porque eles punham em risco a cidade. Bom, se eles quisessem morrer, era só entrar na cidade, que alguém ia dar um jeito de dar uma pedrada bem dada neles. Então, por isso eles não se aproximaram. Pararam a certa distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Gente, aqui está uma das absurdas ordens de Deus. Deus, por vezes, dá ordens para nós que são absurdas. Como é que o Senhor manda leproso entrar na cidade, sabendo de tudo isso que poderia acontecer, dos riscos que eles corriam? E quando Jesus diz para eles: Ide apresentar-vos aos sacerdotes, para mim e para você pode não ter muito significado, mas para um leproso lá na Judéia, na Palestina, em Israel, isso tinha um significado imenso. Por quê? Porque quando uma pessoa milagrosamente era curada da lepra, quem fazia a verificação era o sacerdote. Era o sacerdote que ia fazer as vezes do médico, ia observar se aonde havia a mancha da lepra, porque a lepra deixa uma mancha, ele ia verificar se aquela mancha da lepra havia sumido, se a pessoa estava curada e se ela poderia voltar ao convívio da sociedade, se ela poderia voltar para casa. Aqueles homens estavam podres de lepra. Eles estavam marcados pela doença incurável. Há pouco tempo a lepra encontrou cura, no nosso século, há poucos anos.
Porque durante muitos anos a lepra não tinha cura. Depois de um tempo houve remédios para controlá-la. Por fim, é possível curar a lepra, mas naquela época era uma doença incurável, uma doença terrível. Para alguns entenderem o que é a lepra, não é? Algo parecido foi vivido na nossa contemporaneidade quando a AIDS apareceu. Quando apareceu a AIDS, uma pessoa que os outros sabiam que tinha AIDS, até descobrir como era, como é que se pegava, e mesmo depois que descobriu-se que era através de transfusão de sangue, ou contato do sangue contaminado com o sangue da pessoa, ou através de relações sexuais, mesmo depois disso descoberto, levou muito tempo para as pessoas terem liberdade de se aproximar de alguém com AIDS. Então a pessoa ficava discriminada, ficava isolada. E olha, eu tive a oportunidade de acompanhar o processo de decadência de uma pessoa com AIDS. A pessoa ia sendo destruída por aquele mal, não é? Então, além da doença ser terrível, ainda tinha o fato das pessoas amadas não se aproximarem mais. Era o que o leproso vivia. E Jesus vira para aqueles homens, nitidamente feridos por aquele mal, e diz: vão se apresentar ao sacerdote. Eles olharam para o corpo deles, depois do que Jesus disse, a lepra estava lá. Eles continuavam com a lepra. E Jesus disse para eles: vão lá se apresentar ao sacerdote para ele ver se vocês estão com lepra mesmo. Gente, não precisava, eles estavam vendo uma ordem absurda de Deus. Felizes aqueles leprosos que tiveram fé o suficiente para obedecer aquilo que aparentemente era um absurdo. Mas se você olha, esses dias nós trouxemos essa palavra aqui no Sorrindo para a Vida, no capítulo 17, no versículo 1, Jesus falando sobre escândalo, correção e perdão, diz para os discípulos, para os apóstolos: se alguém chegar para vocês e pedir perdão, mesmo que seja 70 vezes 7, inúmeras vezes naquele dia, se a pessoa arrependida disser, me perdoa, eu estou arrependido de ter feito mal com você, mesmo que seja mais de 400 vezes, você precisa perdoar, você precisa dar o perdão. Se a pessoa pecar inúmeras vezes contra você no mesmo dia, e com a cara mais limpa do mundo, chegar para você dizendo, me perdoa, eu estou arrependido, Jesus disse, você precisa perdoar. Quando os apóstolos ouviram isso, eles chegaram a uma conclusão: isso é um absurdo. É um absurdo. É demais para nós. Tanto que você lê ali o versículo 5, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor, porque isso que o Senhor está dizendo é absurdo demais. Uma ordem absurda de Deus, perdoa. Pecou contra você, mesmo que seja grave, mesmo que seja repetidas vezes, perdoa. Absurda a ordem. Havia um sírio chamado Naamã, que era general de um exército inimigo do povo de Israel. Numa das idas a Israel, eles levaram presa, em escrava, uma moça israelita. E esse sírio chamado Naamã, ele tinha lepra. Era simplesmente o general mais poderoso daquele povo. Era o segundo homem no país. Depois do rei era ele. E aquela escrava israelita, vendo a lepra daquele homem, disse para a esposa dele: olha, se o meu senhor fosse a minha terra, lá há um profeta, que em nome de Deus faz coisas maravilhosas, e esse profeta o curaria. Se o meu senhor fosse diante deste profeta, Eliseu, ele o curaria de sua lepra. E aí a esposa foi e contou para o marido.
O marido já tinha tentado de tudo, viu a convicção da moça, foi ao rei e disse: olha, a escrava que eu trouxe de Israel disse que tem um profeta lá capaz de curar a minha lepra. O rei disse: mesmo? Não posso perder você. Mandou carregar carroças com prata, com ouro, com joias, com todo tipo de riqueza, vestes preciosíssimas, e mandou entregar tudo para o rei de Israel, junto com o sírio, junto com o Naamã. Quando Naamã se apresentou ao rei, disse: olha, são presentes do meu senhor para vossa majestade. Eu sou Naamã, general das tropas do meu rei, tenho lepra e vim aqui para que o senhor me cure. O Naamã tinha pensado que era o rei quem ia fazer isso. O rei, vendo aquela situação, entrou para um quartinho, rasgou as próprias roupas, caiu no chão e chorou, e disse: quem sou eu para curar a lepra de alguém? Esse rei mandou o seu general aqui para arrumar pretexto contra mim, vão me atacar, vão acabar comigo. E começou a se lamentar. Eliseu, sabendo por Deus o que estava acontecendo, mandou um recado ao rei: diga a esse homem que venha até mim, e ele saberá que há um Deus em Israel. E Naamã chegou lá. Quando Naamã chegou onde estava Eliseu, Naamã ficou esperando que Eliseu fosse sair da sua tenda, fosse estender as mãos sobre ele, fosse tocar com a mão o lugar da lepra, fosse clamar a Deus, fazer danças rituais. Mas Eliseu nem da tenda saiu. Mandou um empregado encontrar o general que tinha vindo em nome de um rei. Ele nem deu a cara lá fora, mandou um recado dizendo assim: Eliseu mandou dizer que o senhor vá até o rio Jordão e mergulhe na água 7 vezes e o senhor vai ficar livre da sua lepra. Uma ordem absurda de Deus. Para você ver que Deus nos dirige, minha gente, por caminhos que nós não entendemos. Sabe o que Naamã fez? Ficou furioso, virou para o seu funcionário e disse: levanta acampamento, vamos embora. Esse camarada acha que não tem rio na minha terra para eu tomar banho? Eu saio, venho nesse país para um indivíduo virar para mim e dizer: vai tomar banho? Será que esse estúpido não sabe que mancha de lepra não sai com água? Que eu tenho uma doença? E colocou-se em marcha para ir embora. E um dos funcionários dele esperou ele se acalmar, já indo embora, e disse: meu senhor. Naamã respondeu: o que foi? Se o profeta tivesse pedido para o senhor fazer uma coisa muito difícil, que lhe custaria muito, e por causa disso o senhor ficaria curado, se o senhor fizesse, o senhor obedeceria? Aí ele olhou para ele e disse: é claro que eu obedeceria. Ele falou: então por que o senhor não faz o que ele mandou, que é fácil? Se o difícil o senhor faria, por que o senhor não quer fazer o fácil? Ele não falou para o senhor entrar na água? Faz o que ele está mandando. Naamã caiu em si e disse: é mesmo, já que a gente está aqui mesmo, vamos fazer. E ali ele encontrou a cura. Nós complicamos as coisas de Deus, porque para nós é inacreditável que fazendo o que é simples, a gente vai obter a graça, a gente vai obter perdão, a gente vai obter a cura. A gente muitas vezes não reza porque a gente não acredita que uma simples oração possa ser luz para o problema que a gente está vivendo. A gente muitas vezes não procura um sacerdote para a gente confessar, porque a gente acha que o nosso pecado é grande demais para ser perdoado. A gente pensa que é simplesmente um rito externo, e a gente não entende que por meio da nossa obediência, Deus faz com que a sua graça se manifeste nas nossas vidas. E olha o que acontece nesta palavra. Jesus vira para aqueles leprosos e mandam eles continuar o caminho. Jesus, mestre,
tem compaixão de nós. Jesus vira para eles, para aqueles 10, e diz para eles prosseguirem em direção a um sacerdote, para não simplesmente parar, para prosseguir apesar de suas lepras. Nós precisamos prosseguir o nosso caminho, apesar das nossas feridas, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações. Nós precisamos avançar apesar das nossas lepras, gente. Não parar nas nossas enfermidades à espera de cura. Não parar de crescer nos nossos relacionamentos à espera de uma intervenção de Deus. Não esperar que o nosso matrimônio se cure para a gente garantir que vai continuar nele. Não, vamos avançar com isso, na esperança de que o Senhor virá em nosso auxílio, porque a cura nos alcança pelo caminho, sabia? O que esta palavra vem nos ensinar? Que a cura nos alcança pelo caminho quando nós obedecemos a Deus. Assim como aconteceu com estes leprosos, também vai acontecer comigo e com você. Uma coisa que eu tenho aprendido nessa vida de oração e no atendimento às pessoas: se na vida nós somos feridos, na vida Deus nos cura. Se a gente é ferido num relacionamento, Deus usa o relacionamento para nos curar. Se o nosso casamento se tornou para nós uma fonte de dores, nós não devemos quebrar esse casamento, acabar com esse casamento, porque Deus usará esse mesmo casamento como uma ferramenta para nos curar. Na vida foi ferido, na vida será curado. Aí esta palavra nos mostra exatamente isso, que a cura nos alcança quando a gente não para, quando pelo caminho a gente vai obedecendo a Deus. Jesus olha para aqueles homens, lhes dá uma ordem dura de obedecer, mas a palavra de Deus, mesmo dura, ela é carregada de esperança. Já não aconteceu com você aqui no Sorrindo para a Vida, numa missa que você estava participando, numa pregação que você estava escutando, que você sentia que aquela palavra era dura demais para você, mas ao mesmo tempo aquela palavra dura te consolava? Você não acreditava naquilo que você estava ouvindo, mas um misto de raiva e esperança se formava dentro de você. Você estava com raiva porque você estava ouvindo que você não queria, mas ao mesmo tempo aquilo estava acendendo dentro de você uma chama. Quando aqueles homens ouviram Jesus dizendo para eles: vão que tudo vai dar certo. Vão ao encontro do sacerdote. Por que ir ao encontro do sacerdote? Porque o ex-leproso, ele deveria se apresentar ao sacerdote para a constatação da cura. Aqueles homens tiveram que ir na fé, carregando a própria lepra. Eles não viram a cura acontecer, porque ela ainda não tinha acontecido, só tinha acontecido pela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tiveram que ir na fé. Há uma palavra que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Talvez você olhe para a sua família e só veja caco, meu amigo. Talvez você olhe para a sua família e veja uma família perdida, estragada, machucada, demasiado ferida. Mas Jesus diz para você continuar andando. Vai na fé. Avança na fé. Igualzinho aqueles homens que tiveram que ir na fé carregando a própria lepra. Talvez você tenha que ir na fé, olhando para a sua família ferida, acreditando na palavra de Deus, mais do que nas evidências, mais do que nos fatos, mais do que nas circunstâncias. Talvez hoje você esteja chorando sobre um casamento que aos olhos humanos está acabado, está morto, só falta enterrar. Mas aí vem o Senhor e diz: avança, prossegue, vai na fé, crendo na minha palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Há uma palavra lá em Pedro que eu acho maravilhosa, que diz que a santidade da esposa santifica o marido, e a santidade do marido santifica a esposa. Que mesmo uma pessoa pagã, que não crê em Deus,
é santificado pelo seu cônjuge. Meu Deus, diz para mim se isso não é um absurdo. Aquilo que a sua esposa vive em Deus alcança o marido. Aquilo que um marido vive em Deus, ainda que a esposa não acredite sequer em Deus, o que ele vive alcança a esposa, se torna instrumento de salvação nas mãos de Deus para a esposa, ou da esposa para o marido. Humanamente falando, isso é um absurdo. Mas a nossa fé nos faz confiar mais em Deus e na sua palavra do que naquelas evidências que nos cercam. E quem acredita e obedece, vê a graça de Deus acontecer. Jesus vira para aqueles homens e diz: vão andando, vai andando. Pedimos a cura a Jesus, sabe o que Jesus responde? Vai andando. Talvez nessa manhã você disse assim: eu vou sintonizar lá a canção nova, vou ouvir o Sorrindo para a Vida. Quem sabe Deus tem uma palavra para mim nesta manhã? Tem sim. Sabe qual é? Vai andando. Prossegue, meu amigo. Dá o passo, vai para frente. Porque é a caminho que nós somos curados, não é a gente intocado dentro de casa, amuado, chorando, triste, em vez de sorrindo para a vida, triste para a vida, lamentando da vida, não é? Não é assim que a graça de Deus vai agir no nosso coração, porque a graça de Deus conta com a nossa cooperação. Deus quis assim, que ninguém fosse atropelado pela graça dele, mas que a pessoa se abrisse. E como é que a pessoa se abre? Se colocando a caminho, vai andando. Quando nós fazemos o que Deus nos manda, aí sim o Senhor vai nos curando. É a caminho que somos curados. Quando nós fazemos o que Deus nos manda, de maneira única, de maneira particular. Tiveram que ir na fé, na confiança de uma promessa. Sabe o que é fé? É caminhar na confiança de uma promessa. Nunca vi o céu, nem tive a oportunidade que Tomé teve, de colocar os meus dedos nas chagas de Jesus ressuscitado. Não tive. Toda a minha vida, como a do Padre Jonas, que fundou essa obra, como a de cada bispo nas suas dioceses, como de cada sacerdote que consagra a sua vida a Deus, como de cada religioso que dedica toda a sua vida à evangelização, a um carisma que o Senhor lhe deu, com votos difíceis de serem cumpridos. Como muitos cristãos abrem mão até de regalias, de facilidades neste mundo, porque são desagradáveis a Deus e trazem no seu cerne uma maldade. Então não vivem conforme a música que esse mundo toca, não vivem. Sabe o que motiva essas pessoas? Uma promessa, a de que depois desta vida, uma outra vida nos espera. Se alguém perguntar para você qual é a esperança desse povo que é cristão, o que faz essas pessoas avançarem, o que os torna diferentes de tantas outras religiões? A fé na ressurreição dos mortos. A nossa fé cristã é fé de que nós vamos ressuscitar, de que Jesus está vivo, ressuscitado, e que nós vamos ressuscitar. Então, igualzinho esses leprosos, eu e você somos chamados a caminhar na fé. A vida da gente, a gente tem que ir na fé, na confiança de uma promessa. Agora eu fico pensando o que ia pela cabeça de cada um deles, sabe, porque nem todos eram iguais. 10 leprosos, 10 cabeças. E tanto não eram iguais, que o comportamento deles não foi totalmente igual. Tanto que só um voltou para agradecer. Eu não imagino que os outros tenham feito, né? Mas a gente deduz. Você imagina que você está isolado da cidade, que você não pode encontrar ninguém, não é? E de repente, aquilo que te limitava, te impedia, é tirado de você. Você é libertado da doença. A lepra já não está mais, já não há nada barrando você.
Eu tenho certeza que um correu para abraçar o filho, o outro voltou para casa para dizer para sua esposa que agora ela não tinha mais que dar conta de tudo sozinha, que ele estava voltando para casa. Com certeza teve um que foi procurar um restaurante para poder comer. Teve outro que foi tomar banho. Cada um foi dando uma direção para a sua vida a partir da libertação que recebeu. Compreensível até, compreensível, mas não justificável. Só um voltou para agradecer. Mas teve uma coisa que os uniu. E isso fez com que todos recebessem a cura. Porque o que ia pela cabeça de cada um naquele momento não importava. O que importava era a fé que estava na obediência. Todos os que foram curados. 10 leprosos pediram a Jesus que tivesse compaixão, e os 10 foram curados, por uma razão, porque os 10 obedeceram. Se algum tivesse ficado para trás, se algum não tivesse ido, se algum tivesse desacreditado e disse: bah, imagina, olha aqui como é que eu estou, entrar na cidade para tomar pedrada. A última coisa que como leproso eu preciso é de uma ferida mais no meu corpo, não vou entrar não. Se tivesse tomado essa decisão, com certeza estaria com a sua lepra até o dia da sua morte. Foi a obediência que os levou a experimentar a cura. A fé está na obediência, gente, não é no que a gente acha. Tem muita gente que acha que tem pouca fé, mas um dia vai se surpreender diante de Deus, porque apesar do que achava, essa pessoa passou a vida obedecendo a Deus. Quantas pessoas nunca terminaram o seu matrimônio por obediência a Deus, por um compromisso que fizeram diante do altar, diante de um sacerdote, diante das pessoas ali presentes. Quantas pessoas, foram assediadas enormemente no decorrer da sua vida, inclusive por serem pessoas muito belas, por ser uma bela mulher, por ser um homem charmoso, mas em obediência a Deus, preservaram o próprio corpo, se respeitaram, guardaram a castidade. Por que motivo? Obediência a Deus. Sabe quantas outras pessoas nunca se envolveram em corrupção, não fizeram mal aos outros, até estavam tentados. O desejo, a oportunidade favorecida, tinha até desejo de entrar naquele esquema, mas por temor a Deus, não o fizeram, porque obedeceram a Deus. Sabe o que isso se chama? Isso se chama fé. A fé está na obediência. Se eu digo que amo a Deus, se eu digo que eu creio em Deus, mas eu não faço o que Deus me manda, eu estou mostrando que eu não confio na palavra dele, ou em suma, não confio nele. Porque obedeceram, receberam, mas a cura só se completa quando nós voltamos para Deus, os dons que nós recebemos. Sabe, a cura só se completa quando aquilo que a gente recebeu de Deus, a gente faz voltar para Ele. Olha como uma pessoa, vamos pegar de novo o exemplo da beleza. A beleza é um dom de Deus, mas quando a pessoa usa aquilo só para si, aquela beleza que é um dom se torna para ela uma fonte de enfermidades, de vaidade, de dissipação. Sabe, aí a pessoa instrumentaliza a própria beleza para ganhar dinheiro, se prostituindo, se vendendo, para ficar arrogante. Agora, como é maravilhoso quando uma pessoa é capaz de colocar a sua beleza à disposição do Espírito Santo. Ela se torna atraente, mas não para atrair os outros para si mesma, mas para atrair os outros para o Senhor. A cura só se completa quando nós voltamos para Deus, os dons que nós recebemos. Olha que coisa espantosa. Na matemática de Deus, a cada 10 agraciados, só um volta para louvar e bem dizer, para dar glória a Deus. A cada 10 agraciados, só um volta para pôr à disposição de Deus o bem que recebeu.
Olha, esse relato qualifica as pessoas em 2 grupos. Em qual desses grupos você está? No grupo daqueles que se esquecem ou no grupo daquele que volta para agradecer? Porque a nossa cura se completa na gratidão. Aqueles todos receberam a cura, mas só um recebeu salvação. Você percebeu isso? Vários pediram: Senhor, tem compaixão de nós. E Jesus sempre tem, gente, compaixão das nossas misérias e das nossas feridas. Mas só um escutou de Jesus: vai em paz, a tua fé te salvou. Nós temos certeza que 10 receberam a cura física, mas nós só sabemos de um que recebeu cura interior e salvação. 10 tiveram o problema da lepra resolvida, mas um deles, além disso, recebeu paz, recebeu cura interior e recebeu da boca de Jesus a palavra de salvação: a tua fé te salvou. Às vezes a gente fica tão encantado com aquilo que a gente recebe que a gente se esquece de quem deu, não é assim? Às vezes a gente fica tão envolto com as coisas de Deus que a gente se esquece do Deus das coisas. Uma pessoa pode ficar encantada com a oportunidade que ela tem de estar sentada diante do microfone, na frente de uma câmera de televisão, fazendo um programa de televisão, que ela se esquece que ela foi posta ali por Deus para que ela evangelizasse. Se encanta tanto com as oportunidades que Deus lhe deu, que se esquece do Deus que lhe deu as oportunidades. 10 receberam a cura, mas só um recebeu a salvação. Quem se volta para Deus alcança mais. Quem se volta para Deus recebe muito mais. Olha, tem pelo menos aí 30 anos que eu caminho, 34 anos, que eu caminho mais pertinho com o nosso Senhor. E no decorrer desses 34 anos, eu não só vi curas acontecerem, eu vi milagres acontecerem. E eu já vi gente que foi curada de uma forma espantosa por Deus, se perder pelo caminho, se desviar da fé, abandonar a igreja, abandonar a oração, até praguejar, amaldiçoar a Deus. Então, a cura física não significa nada se ela não for acompanhada da experiência da salvação. Os 10 tiveram fé suficiente para alcançar uma graça, a cura do corpo, mas houve um cuja fé alcançou a cura mais importante, que é a cura do coração. Do que adianta você ter um corpo bom se a sua vida não presta? Do que adianta você ser saudável fisicamente, se emocionalmente você está doente, você não tem gosto de viver? O seu corpo sadio não leva você a lugar nenhum, porque você não consegue sair de casa, você não consegue se alegrar, você não consegue ter felicidade, você não consegue ter iniciativa, você não consegue ter dinamismo, você não consegue fazer nada, porque está doente por dentro. Concorda comigo que a cura do coração é mais importante do que uma cura física? Quantas vezes a gente topa com uma pessoa numa maca, numa cama, numa cadeira de rodas, porque o corpo está enfermo, está aleijado, mas a alma da pessoa está reluzente, resplandecente, e olha, ela acaba numa cadeira de rodas, numa cama de hospital, numa cama dentro de casa, atraindo muita gente. Uma vez eu fui visitar uma senhora muito com fama de santidade, acamada, ela não mexia do pescoço para baixo. Uma mulher boa, que escutava a Deus e que rezava pelas pessoas. Na porta da casa dela, fila para poder encontrar com ela, para poder conversar com ela. Humanamente, fisicamente, aquela mulher não tinha nada de atraente. Mas eu nunca vi, em casa de gente bonita, uma fila daquele tamanho para poder ser recebido, acolhido por aquela mulher. Sabe o que ela tinha? Ela tinha Deus. Ela tinha uma alma reluzente, ela tinha um coração curado, e por isso ela podia também levar às pessoas que iam ao seu encontro a cura que vem de Deus. É importante que a gente seja restaurado por inteiro, mas se tivéssemos que escolher, Senhor, que fosse a começar do nosso coração. Mas de qualquer forma, veja a importância de acreditar e obedecer a palavra de Deus.
pela fé foram curados. Pela fé, um recebeu a salvação. Sabe o que é isso? É confiar, é depender e obedecer a Deus. Mas também esta palavra nos revela que a gratidão leva a pessoa a um nível mais excelente de fé. Porque aquela fé básica, que a gente acha que é uma fé muito grande que alcança a cura física, né? Não, aqui ó, uma fé básica. Alcançou a cura para os 10. Mas a gratidão nos leva a uma fé mais excelente. E essa fé excelente alcança para nós a cura interior e a salvação. A verdadeira gratidão nos faz voltar para Deus, nos faz dar glória a Deus, nos faz colocar os nossos dons a serviço de Deus. Se você perguntar assim, Márcio, o que foi que te atraiu para a Canção Nova? O que há aí de tão interessante? O que foi que te seduziu? Foi a oportunidade? Foram os meios de comunicação? Gente, quando eu cheguei na Canção Nova, eu nem sabia que a Canção Nova tinha rádio. Não sabia. A televisão não existia. Eu não entrei pensando que eu ia apresentar um programa de rádio, de televisão, nos meios de comunicação. Eu nem queria. O dia que me falaram que eu ia apresentar, o meu primeiro programa que eu apresentei foi na madrugada, de meia-noite às 2 da manhã. O dia que me colocaram diante daquele microfone, eu tremi igual uma vara verde. Eu detestei estar ali, por causa da vergonha, da timidez, da insegurança. Então, o que foi que te fez vir para a Canção Nova? O que foi? Vou repetir o que eu disse para você. A verdadeira gratidão nos faz voltar para Deus, dar glória a Deus e pôr os nossos dons a serviço de Deus. Foi gratidão, porque só eu sei o que Jesus fez na minha vida, só eu sei do que me livrou o Senhor. E olha, vindo aqui pôr a minha vida à disposição de Deus, eu vi o Espírito Santo me conferir graças ainda maiores, e é o que Ele quer dar a cada um de nós nesse momento. Por isso, feche seus olhos um pouquinho, se você puder. Receber o que Deus nos dá com educação, né? Porque havia 9 mal educados ali. E alegria, porque eu não sei os outros, mas o que voltou eu vi que ele estava alegre. Então, receber o que Deus nos dá com educação e com alegria, mesmo quando você não tem nada para dar. Mesmo quando você olha para você e pensa, eu não tenho nada para retribuir. Mas receber o dom de Deus, o favor de Deus, com educação, com alegria, mesmo se sentindo pobre, para responder a Deus, nessa oferta que Ele nos faz, é a maior das retribuições. Você não tem nada para dar a Deus, mas a receber com amor, com gratidão, o que Ele te oferece, é a maior das retribuições. Agradecer a Deus pela nossa saúde, sabe, receber de Deus com alegria, com gratidão, com educação, o ar que nós respiramos, o sol que brilha lá fora, as nuvens que cobrem o céu, uma rosa que está desabrochando. Isso é a maior das retribuições, ter um coração grato, porque hoje nos é dado mais um dia. A matemática mais difícil de ser aprendida, você sabe qual é? É aquela que nos capacita a contar as nossas bênçãos. Com seus olhos fechados, peça agora, Divino Espírito Santo, eu preciso aprender essa matemática. Eu preciso, Senhor, aprender a contar as minhas bênçãos, porque a contar os problemas eu já aprendi, porque contar as afrontas eu já aprendi, porque contar os golpes que a vida me dá, já aprendi. Contar as minhas insatisfações, eu já aprendi. Mas hoje eu preciso aprender a contar as minhas bênçãos.
Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vamos pedir, meus irmãos, um coração grato ao Senhor. Vamos pedir um coração obediente, capaz de, obedecendo a Deus, se abrir para a cura de Deus. Vamos orar. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo.